É Shura Quaroni, estou apresentando o trabalho de estudos de linguagem documentária em ciências da informação aplicados à mineração de texto. O maior impacto do século XX certamente foi a revolução da informação, que começa na década de 50 e culmina nos anos 2000 com uma grande explosão informacional, nos transportando para a era da Big Data, que é a terceira era da informação. E é nesse cenário que vemos o surgimento de diversos estudos multidisciplinares que buscam soluções para mapear e organizar o conhecimento humano com auxílio de computadores. Além do crescimento da produção, arquivamento e difusão do conhecimento humano, a gente conta também com uma grande variedade dos recursos, como sites, grupos de discussões, vídeos, podcasts, entre outros, o que nos torna reféns de um bom sistema de recuperação da informação. A mineração de texto auxilia, então, nesse processo de significação de grandes massas documentais. Só que para obter sucesso nessa extração informacional, deve-se realizar um bom estudo de linguagem natural do universo onde se pretende obter a representação de conhecimento. E isso já faz parte do DNA do cientista da informação. Nossos objetivos é realizar o levantamento bibliográfico dos temas, organizar a literatura pesquisada, apresentar fundamentos e definições e relacionar os resultados obtidos. A nossa metodologia é pesquisa bibliográfica em bases de dados educacionais consagrados no meio científico. Na próxima sessão vamos falar dos fundamentos e conceitos da mineração de texto. A parte 3 apresenta propriedades da linguagem documentária e descreve os dois sistemas, o Thesaurus e a ontologia. A parte 4 se encarrega do diálogo entre as áreas e a gente vai encerrar com as nossas considerações finais. A mineração de texto é colocada por Feldman como um processo intensivo em conhecimento, no qual o usuário interage com uma coleção de documentos ao longo do tempo, usando um conjunto de ferramentas de análise. De maneira análoga à mineração de dados, a mineração de texto procura extrair informações úteis de fontes de dados através da identificação e exploração de padrões interessantes. Então, fica perceptível, que a mineração de texto é inspirada na mineração de dados, que é onde ocorre a mineração em bases de dados estruturados. Nós colocamos as imagens aí do lado direito para que seja possível verificar a semelhança entre os processos. Porém, não existe a necessidade de um indexador para a tradução de linguagem natural. E no seu lugar, na mineração de dados, fica o procedimento de transformação de dados, o que é bem mais simples, já que os dados já se encontram construídos para a leitura computacional. Então, a mineração de dados, apesar de fornecer o embasamento teórico para o alicerce da mineração de texto, a gente precisa, para a mineração de texto, técnicas específicas para o material de exploração, que são os textos. As etapas da mineração de textos são indicadas por Aranha e Passos como, inicialmente, a coleta de material, é onde se escolhe o chamado corpus documental, que pode ser de diversas extensões. O pré-processamento, que é onde se utiliza a linguagem, o processamento de linguagem natural, que vai realizar a estruturação do texto e diminuição de dados sem relevância. A indexação, que é feita para facilitar o manuseio de grandes volumes de texto. A mineração, que é onde já se pode aplicar os algoritmos de mineração de dados e extrair o conhecimento. E, finalmente, a análise, que é o momento onde o usuário pode avaliar e usufruir o conhecimento resultante. Segundo Aranha e Passos, o processamento de linguagem natural permite aproveitar o máximo do conteúdo do texto, pois extrai entidades, relacionamentos, detecta sinônimos, corrige palavras escritas de forma errada e desambiguizando-as. Para Gonzalez e Lima, a partir da abordagem chomskiana, e aqui a gente faz um parênteses para dizer que a abordagem chomskiana diz sobre a gramática universal, que Chomsky, junto com outros pesquisadores, indicam que existem aspectos sintáticos comuns a todas as línguas do mundo. Então, é a partir deste pensamento que Gonzalez e Lima indicam que a gramática e o léxico são recursos indispensáveis para a transformação da sentença em sua forma lógica. Aqui do lado direito, a gente também põe uma imagem para tentar ilustrar como seria esse processamento. Então, primeiro entra a sentença no formato da linguagem natural, vai passar pelo processamento morfossintático, né, que fala da categoria e da posição da palavra na frase, né, utiliza-se então da gramática e do léxico, alcança-se assim a estrutura sintática, e aí passa pelo processamento semântico que versa sobre o significado, não apenas da palavra, mas também do significado em seu contexto.
Depois que passa pelo processamento semântico, atingimos a forma lógica da sentença. E aí é a forma que pode ser processada por computadores. É a forma que a gente deseja alcançar. A linguagem documentária é uma linguagem que é expressamente construída para organizar e facilitar o acesso à informação. Seu arranjo conta com o vocabulário, que são descritores de conteúdo, e sintaxe, que são as regras combinatórias entre os descritores, que pode ser a gramática, por exemplo. Suas tipologias têm a característica de controle exercido sobre o seu vocabulário, que pode ser livre ou controlado, coordenação, podendo ser pré-coordenada ou pós-coordenada, e a estrutura, que é hierárquica ou combinatória. Os tesauros, por exemplo, é dito por Bocato como uma linguagem pós-coordenada, combinatória e de léxico controlado, que vamos passar a discutir agora. Os tesauros, eles são objetos de pesquisa desde os anos 50 e já contam com diretrizes e normas internacionais desde 1973. A mais recente é essa que a gente colocou no slide, que define como um vocabulário controlado, estruturado, no qual os conceitos são representados por termos organizados para que as relações entre os conceitos sejam explicitadas e os termos preferenciais sejam acompanhados por entradas de sinônimos ou quase sinônimos. O projeto conceitual de um tesauro abarca as seguintes relações entre termos. Relações de equivalência, como, por exemplo, o nome popular e o nome científico, estamos falando do mesmo ser, mas o termo é diferente, então é equivalente. Hierárquica é quando a gente demonstra graus de superordenação, como categoria, a classe, o todo. E subordinação, membro e parte, entre os conceitos. As relações associativas ocorrem em termos que não são equivalentes e nem tampouco formam uma hierarquia, mas eles são tão associados mentalmente que essa relação tem que ser esclarecida no tesauro. E aqui eu vou fazer um parênteses bem rápido. Etimologia sempre aparece associado com insetos, porque etimologia é o estudo do inseto. E provavelmente a pessoa que está pesquisando sobre um vai associar a palavra a outra. E o Tesauros tem que prever esse tipo de situação. Aqui eu vou falar rapidamente sobre ontologia que já apresenta em diversos estudos filosóficos desde 1606, também pensando em metafísica e categorização, foi evoluindo dentro de ciência da informação e ciência da computação. E eu só quero fazer um pequeno paralelo, né, apesar de, pelo tempo que eu tenho disponível, que você identifica que o propósito da ontologia na ciência da computação e na ciência da informação são os mesmos, que a gente vê aqui, ó, que é a criação de um vocabulário controlado, um vocabulário para representação de conhecimento. Então a gente anota essa semelhança, esse propósito que caminha junto. As aplicações da linguagem documentária em mineração de texto podem ser vistas na fase de pré-processamento. Neste momento, já podemos usar algumas ferramentas, como o vocabulário controlado, por exemplo. Segundo Santos Torres e Silva, são poucas as opções de recursos léxicos no português brasileiro, e é necessária uma constante manutenção de tais recursos, uma vez que a natureza linguística humana sofre diversos movimentos, faz parte da natureza, este movimento permanente. Isso nos demonstra que é um trabalho que deve ser engendrado pelos conhecimentos de ciências humanas e sociais aplicadas, para que, além de um bom sistema tecnológico, o processamento realmente possa abranger os diversos níveis da língua de domínio do interesse. Outro momento que a gente identifica a aplicação é após a extração da informação, que é onde ocorre a classificação. A gente coloca aqui a tabela 2 de Aranha e Passos para ilustrar, e são diversos os recursos de linguagem documentária que podem ser aplicados, taxonomia, ontologia, tesauros, entre outros. Então, a gente pode ver que, nessa perspectiva, são áreas que coexistem e podem trazer grandes contribuições entre si. Nas considerações finais, queremos dizer que torna-se extremamente necessário o estreitamento destas ciências na busca de promover um diálogo mais constante e efetivo para um desenvolvimento completo de ambas. Além disso, vale lembrar que é um campo de pesquisa ainda em crescimento no Brasil, sendo mais necessário ainda o esforço multidisciplinar de pesquisadores nacionais para abranger a nossa variação linguística, já que muitas técnicas são desenvolvidas em outras línguas, maior parte em inglês. Se utilizadas as práticas já consagradas na história da ciência da informação e as modernas técnicas da ciência da computação, pode-se facilmente vencer o objetivo final, que é a correta utilização da informação, do conhecimento, neste vasto universo do Big Data.
Muito obrigada!